Olá, meus irmãos, como estamos? Todos bem? Espero que sim, gente. Pessoal, hoje, segunda-feira, dia de finados, né? Nosso evangelho é especial, nós vamos falar disso. Quão importante é esta data para a gente relembrar nossos entes queridos, para a gente saudá-los com orações, com boas lembranças, tá? Sem desespero, porque a vida ela prossegue, tá? A vida ela prossegue. Se a gente ficar aqui desesperado, com aquela saudade angustiosa dos nossos entes que já se foram, eles vão sentir lá, tá? Então esse dia de finados é nada mais, nada menos para que a gente tenha uma saudade saudável, né? Saudade é normal. Seria anormal se a gente não tivesse saudade das pessoas que nós amamos, né? Então a saudade é normal, mas o desespero não. E logicamente todos temos nossa fé, né? Cada um tem sua fé, independente se for a fé espírita, se for a fé católica, evangélica, enfim. A saudade ela está presente, independente da fé, é natural, tá? Uma certa tristeza. Até Jesus chorou, né, quando Lázaro faleceu. Então isso é natural. Agora o desespero é que deve ser evitado, tá? Importante nós espíritas sabermos que nossos entes queridos não estão nos cemitérios, nas tumbas, né? Para quem precisa ir até o cemitério para velar, né? Continuar velando aí os restos mortais de seus entes queridos, tudo bem, né? Não tem problema, mas desde que seja feito aí sem desespero, sem aquela saudade angustiosa, e principalmente você sabendo que ele não está ali de fato. Você está ali porque você de alguma forma precisa sentir mais perto dele, né, de uma forma mais material. Nós aqui estamos imersos no mundo material e muitas pessoas precisam disso para sentir mais a presença do seu ente querido. Mas é importante a gente saber que eles realmente não estão ali são só os despojos mesmo, corporais. Então a gente tem que fazer uma oração com serenidade, com muita paz, para em qualquer plano que eles estejam, em qualquer local, em qualquer colônia, para que eles sintam o nosso amor, que eles sintam aí a nossa gratidão por tudo que fizeram por nós, por todo o amor dedicado, né? E que a gente rogue a Deus que eles continuem seguindo aí o caminho do bem, que eles continuem a jornada evolutiva aí de cada um, certo? Isso aí é individual. Eu tenho a minha, você tem a sua, um parente que desencarnou tem a dele. Todos nós temos nossas jornadas evolutivas e estamos aqui para ajudarmos os outros, tá? Então que nesse dia de finados a gente tenha essa consciência, essa lembrança gostosa, essa lembrança saudável, né, dos nossos entes que já fizeram aí a grande passagem, tá certo? Que todos nós, a nosso turno, também faremos. A única certeza que nós temos aí da vida é essa, não é verdade? Então, sem mistificação, não precisa mistificação com a morte do corpo físico, é só um veículo que a gente pega para mudar, digamos que de cidade, de casa, é apenas um veículo, tá? Então a gente não precisa mistificar, a gente não precisa se desesperar, certo? A saudade, como eu falei, é natural, o desespero não, né? Quem tem fé em Deus sabe que Ele é todo amor e Ele não iria deixar de forma alguma que os seus filhos se separassem aí pela eternidade, tá certo? Então a gente precisa ter essa consciência, essa fé em Deus, tá certo? E, gente, para exemplificar a lição do dia de finados, para exemplificar essa lição, a gente colocou aqui no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Segundas-feiras a gente sempre faz o Evangelho. Meu reino não é deste mundo,
capítulo 2, meu reino não é deste mundo, onde inicia-se o capítulo com a passagem de Jesus, né, no diálogo com o Pôncio Pilatos, em que o Pôncio Pilatos questiona Jesus: o Senhor é mesmo o rei dos judeus? E Jesus fala: o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, o povo iria lutar, entre aspas, não em mãos armadas, né, mas lutar pela minha libertação. E Pôncio Pilatos responde: então o Senhor assume que o Senhor é rei? E Jesus mais uma vez fala: tu o dizes. Eu vim trazer a verdade, e quem segue a verdade, segue a mim. Certo? Essa passagem está em São João. Então Jesus, ele fala da vida futura, né? A vida futura, ele fala que o reino dele não é deste mundo. Nós não somos desse mundo. Nós pertencemos ao mundo espiritual, aquele mundo das ideias de Platão, né? E para lá nós voltaremos. Então, se nós sabemos que nós não somos desse mundo, que o reino de Jesus não é desse mundo, onde estão os parentes nossos entes queridos que já faleceram? Estão neste reino. Tá? Então cabe a nós ter esse desespero perante a morte, cabe a nós ter essa mistificação, falar como se fosse algo sobrenatural. A morte não é sobrenatural, é um processo natural, extremamente natural, talvez o mais natural que a gente possa encontrar em vida. Por ironia do destino, é a morte. O nascimento e a morte, né? São os processos aí naturais de encarnação e desencarnação que todos nós passamos. Em nossas existências passamos várias vezes por esses processos, através das reencarnações. Então não tem nada de sobrenatural, não tem nada de místico nessa questão, tá? E continuando o capítulo, gente, com a vida futura, ela é uma base de todas as crenças da humanidade, né? Todas as crenças não acreditam em alguma vida futura, né? É a base de todas as religiões, certo? Algumas, como o judaísmo, por exemplo, acreditava que os anjos eram seres privilegiados, e algumas religiões até hoje, né, derivadas do judaísmo, acreditam que os anjos são seres privilegiados e que nós não conseguiremos chegar ao patamar de anjo, que o Espiritismo veio nos revelar que isso não é verdade. Então, Moisés, ele começou, ele fez uma introdução quanto à questão da vida futura. Mais tarde veio nosso Senhor Jesus Cristo para ampliar ainda mais aí os horizontes com relação à vida futura. Porém, ele também não disse tudo, né? Ele mesmo falou que enviaria um Consolador prometido para dizer tudo o que não tinha sido dito, certo? O próprio Jesus falou. Então, fica claro que o Cristo não disse tudo porque a gente não estava preparado ainda o suficiente para receber, né? E aí, há pelo menos 160 anos, nós temos aí o advento do Espiritismo para nos clarear ainda mais aí as ideias e a questão da vida futura, a questão da justiça divina, que vale a pena sim nós sermos boas pessoas, termos boas conduta ético-moral aqui neste mundo como encarnados, porque quando nós fizermos a passagem nós vamos ser aí recompensados por Deus, né? E o mais belo disso tudo é que quando você começa de verdade a viver isso tudo, você não espera tanto pela recompensa, você sente prazer em fazer o bem. A recompensa você encara como uma coisa natural, uma consequência, mas você faz o bem pelo prazer de fazer, tá? Então, fica claro aí a questão da vida futura. É um dogma da humanidade, sempre existiu na humanidade, mudou muitas vezes de visão, né? De acordo com cada religião que passou e passa pelo orbe terrestre, mas nós sabemos que é uma realidade, a questão da vida futura. Então, por que o desespero perante a morte? Por que o desespero?
Por que a mistificação? Por que a falta de aceitação? Não é? Então é importante que a gente tenha essa noção neste dia simbólico de Dia dos Finados, porque a gente não precisa esperar até o Dia dos Finados para fazer uma oração mais tocante, mais verdadeira pelos nossos entes queridos. A gente não precisa esperar uma vez no ano, tá? A gente pode fazer isso todos os dias. Mas é uma tradição, né? Esse dia 2 de novembro, e é importante que se fale sobre isso. Tá? Então vamos aí passar por este dia sem mistificação, né? Como eu falei, sem desespero, com amor, com leveza, porque nossos entes queridos que estão já do outro lado vão ficar muito felizes quando eles verem que nós estamos aí conseguindo seguir nossas vidas com esse amor, com essa leveza e com a lembrança gostosa deles, né? Então, um grande abraço, que nós tenhamos todos uma semana abençoada, cheia de luz, paz, equilíbrio, e que estejamos sempre aí fixados no objetivo maior, que é a evolução, né? E seguir os caminhos que o nosso Mestre nos deixou, o Senhor Jesus Cristo, tá? Um grande abraço a todos e que Deus seja sempre louvado.